Muito bem, vamos fechar o Axis então. Vou pedir para você abrir aí, que você se conecte com a internet, abra o browser de sua preferência, para nós acessarmos o site oficial do MySQL, para que nós possamos fazer o download. Então nós vamos fazer passo a passo, vamos fazer o download, vamos fazer a instalação e uma pequena configuração do MySQL explicando passo a passo o que você deve fazer, como utilizá-lo, ok? Antes de mais nada, por que utilizar o MySQL, né? O MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados, assim como o Axis também é um sistema gerenciador de banco de dados. Porém, como eu já comentei anteriormente na aula também, o MySQL ele é amplamente utilizado hoje para aplicações web. Então, muitos dos sites, não de grande volume, de grande porte, mas de pequeno e médio porte que você acessa, muitos desses sites utilizam MySQL como banco de dados para suas aplicações, então lojas virtuais e blogs e tudo mais, ok? Por quê? O MySQL é um SGBD free, então você pode baixá-lo gratuitamente, instalar na sua máquina, e ele tem uma aplicação muito grande, consegue suportar vários usuários, então ele oferece uma boa performance para aplicações de pequeno e médio porte. Depois nós vamos passar a utilizar um outro SGBD, o PostgreSQL, que é um SGBD que tem se desenvolvido muito rápido e tem vários recursos que o MySQL não tem e está sendo mais utilizado a partir com o passar dos anos, e muitas aplicações web também têm sido implementadas com o PostgreSQL. Ele é um SGBD um pouco melhor do ponto de vista de recursos que o MySQL, e também você terá uma certa autonomia, aliás, uma grande autonomia dentro do PostgreSQL, assim como no MySQL, ok? Lembrando, o objetivo principal da sua aprendizagem em banco de dados relacional tem que ser linguagem SQL. Porque quando você domina a linguagem SQL, você passa a conseguir se adaptar a qualquer SGBD. Claro que você tem que conhecer os recursos desse SGBD para que você consiga utilizar a linguagem SQL dentro dele. Por isso também estamos utilizando nesse curso dois SGBDs, o MySQL e o Postgre, para que você consiga conhecer muitos recursos e utilizá-los de forma abrangente, ok? Muito bem. Que site você vai acessar? Você vai digitar aí no seu browser dev, que é de developer.mysql.com. O MySQL, ele era da empresa MySQL AB. Depois, o MySQL foi comprado pela empresa que se chama Sun, a proprietária do Java. E depois, a Sun foi comprada no ano passado, no ano de 2009, pela Oracle. A Oracle possui um SGBD de grande porte, só que esse SGBD ele é proprietário. E também mas a Oracle disponibiliza uma versão gratuita para utilização, para estudo. Só que esse SGBD é muito pesado para nós rodarmos nas máquinas, então para aprender SQL, talvez esse SGBD seja um pouco complicado para qualquer pessoa instalá-lo na máquina. Devido aos grandes recursos que o Oracle tem, ele consome muita memória, então pode ser que você não consiga instalá-lo na máquina, dependendo da quantidade de memória RAM que você tem na sua máquina. Por isso, nós não estamos utilizando o Oracle nesse curso, estamos utilizando MySQL e PostgreSQL, ok? Muito bem. Mas você pode aguardar aí, nós teremos outros cursos utilizando o Oracle para aquelas pessoas que querem utilizar SGBD ou devem utilizar esse SGBD no trabalho ou em alguma outra aplicação, ok? Aqui no site do MySQL, vamos lá, vamos baixar aí. Primeiro nós vamos baixar o servidor MySQL, um instalador dele. Então eu estou utilizando o Windows aqui, ok? O Windows XP, você consegue instalá-lo também no Windows Vista, Windows 7. E depois nós vamos baixar algumas ferramentas gráficas que vão nos auxiliar somente na visualização. Porque tudo que nós vamos fazer a partir de agora é em comando SQL, nada mais em visual, ok? Muito bem, então vamos aqui na abinha Downloads. Depois de ir na aba Downloads, você vai clicar aqui nesse MySQL Community Server. Então, nós vamos baixar o servidor MySQL. Ok? Quando nós clicamos ali,
existem algumas opções aqui embaixo, ó, desce tudo aí no seu browser, e nós temos aqui o instalador, ó, Windows Installer. Esse instalador tem um tamanho grande aí, né? Você vai clicar aqui em Download, ó, ele vai instalar o servidor MySQL com todos os recursos do sistema gerenciador de banco de dados MySQL para criação de tabelas, tudo que envolve o SGBD MySQL. Clicou em Download, ele vai abrir uma janelinha aqui para você se registrar. Se você quiser se cadastrar, fique à vontade, cadastre-se. Se você não quiser, você coloca não obrigado, vamos fazer o download rápido. E aí aparecem alguns destinos, aliás, algumas origens, né, de servidores para você baixar o MySQL. E aí você pode clicar aqui na Universidade de São Paulo, ó, HTTP, ele vai baixar o browser e vai abrir essa janelinha de download. Tranquilo? Você pode salvar o instalador em qualquer pasta aí, sem problema nenhum. Eu já baixei anteriormente aqui esse instalador e também as ferramentas gráficas para que a gente não fique gastando tempo na videoaula aí esperando o download acontecer, né? Então, dependendo da conexão, o negócio vai demorar um pouquinho. São 38,9 megabytes, ok? Então, você pode salvar onde você quiser, tranquilo. Primeira parte concluída, ok? Clica ali em salvar, não clica em cancelar como eu não, hein? Muito bem. Depois disso, depois de deixar salvando aí, deixar baixando, pode deixar aí, fica tranquilo, espera acontecer. Você vai vir aqui esse link MySQL Workbench Guide Tool, que são ferramentas gráficas. Então, essas ferramentas vão nos auxiliar na visualização daquilo que estamos criando, ok? Então, você vai clicar em MySQL Workbench Guide Tool. Guarde um momento, estamos processando sua informação. Beleza, você vai descer também ali, vai clicar aqui nesse download do Windows Installer, ó. Clicou em download. Legal, legal, legal. Pode descer, mesmo esquema, se você quiser se cadastrar ou se você quiser fornecer o usuário que você já se cadastrou aí, sem problema, se não, você coloca não obrigado. E clica ali também na Universidade de São Paulo, pode ser qualquer outro link, tá? Não tem por que ser esse não, hein? Ok? Se tem outros aqui também, da Europa e tal. Clicou aqui, Universidade de São Paulo, vai aparecer a janelinha, mesma coisa, clique em salvar, você vai salvar ele em algum lugar aí da sua máquina, ok? Então, fez isso, clique em salvar, eu vou clicar em cancelar porque eu já salvei anteriormente, tranquilo? Feito isso, acabou o trabalho de fazer o download do MySQL, agora é só aguardar aí, enquanto o download é concluído, ok? Se a sua máquina aí tá ninja, você já concluiu o download, você vai dar 2 cliques aqui nesse primeiro instalador, MySQL Essential, a versão do MySQL, que nós vamos instalar essa versão que está disponível no site, nós acabamos de baixar, é a versão 5.1.48, ok? Então dá 2 cliques, aguarde um momento, estamos processando a sua informação, dentro de alguns instantes iremos atendê-lo, e demora um pouquinho, mas vai já, dentro de instantes. Obrigado pela colaboração. Na minha máquina demorando, na sua pode não demorar. Clique em executar aí, se apareceu essa mensagem para você no Windows XP ou na versão de Windows que você está utilizando. A instalação é bem complexa, é só clicar em Next. Se quer fazer uma instalação típica, completa ou customizada, pode deixar típica mesmo, ele vai instalar os recursos todos aí para nós. Next, Install. É bem complexo, certo? É bem difícil instalar. Nós vamos fazer algumas configurações agora somente. Essas configurações eu vou explicar passo a passo aí, ok? Então ele fez a instalação, dá um Next, Next de novo, ele apresenta as ferramentas e deixa essa caixa marcada do jeito que ela está, ó, configurar o servidor MySQL agora, tranquilo? Clica aí para finalizar, deixa a caixa marcada e vamos configurar. Essas configurações, na verdade, não são tão importantes assim para nós, mas é legal a gente conhecer os recursos que o MySQL tem aí e sabermos o que fazer com eles, né? Next, eu quero fazer uma configuração detalhada, você pode fazer uma configuração padrão, nós vamos fazer uma detalhada, nós vamos passar parte por parte. Essa máquina em que você está instalando o MySQL é uma máquina que vai ser usada para desenvolvimento de aplicações,
É uma máquina que vai ser um servidor de MySQL disponível para outras aplicações, então várias pessoas vão se conectar a esse servidor, é só para isso que ela serve, ou ela é um servidor dedicado, então é MySQL puro rodando ali e não tem mais nada além dela. Aqui na servidor, você tem servidor MySQL e alguns outros recursos rodando na sua máquina, ou se a sua máquina for um servidor dedicado MySQL, ela só vai executar MySQL, mais nada, você marca essa opção, ok? No nosso caso, a nossa máquina pode ser vista como uma máquina de desenvolvimento. Você pode usar depois para desenvolver aplicações web com PHP, por exemplo, ou alguma outra linguagem usando o banco de dados MySQL, ok? Então, deixa Developer Machine Next. Esse nosso banco de dados, esses bancos de dados que nós vamos criar, são bancos de dados de propósito geral. Então, observe aqui, ó, banco de dados de propósito geral, banco de dados de para diversas aplicações. São bancos de dados transacionais. Que são bancos de dados transacionais? Bancos de dados que executam transações. Nós vamos conhecer isso durante o curso. Transações podem ser vistos como conjuntos de comandos que vão ser executados como se fossem um único comando, uma única tarefa. Então isso pode ser para a gente uma transação. Quando nós marcamos essa opção Transactional, todas as tabelas que nós vamos criar vão ser tabelas do tipo InnoDB. O MySQL possui vários tipos de tabela e cada tabela oferece um recurso, uma performance melhor do que a outra. Essa tabela InnoDB, ela oferece o conceito de chave estrangeira, então permite que nós relacionemos uma tabela com outra, impondo aquela integridade referencial que nós vimos anteriormente na aula dentro do Access. E também essa tabela InnoDB ela oferece maior segurança. Por oferecer maior segurança, cai de uma forma mínima performance, mas essa segurança é viável para a gente e também permite a conexão de muitos usuários e a segurança entre eles. Então, Transactional Database Only, nós vamos marcar essa opção aí. Não transacional, Database não transacional, apenas vai ativar o tipo de tabela MySQL, que foi o primeiro tipo de tabela implementado pelo MySQL, que não oferece o conceito de chave estrangeira, então para a gente não é legal isso, nós temos que ter essa integridade referencial, e é uma tabela meio aberta. Então, essa tabela, esse tipo de tabela MySQL foi evoluído para o tipo de tabela InnoDB. Então, esse InnoDB é o que nós estamos configurando como padrão ao marcar essa caixa Transactional Database Only, ok? Da Next aí, você pode selecionar onde você vai instalar o seu banco de dados, o MySQL. Eu vou deixar no meu diretório C mesmo aqui. Installation Path. Beleza. Next. Quantos usuários podem se conectar ou quantos usuários vão se conectar aproximadamente ao seu banco de dados? Tanto faz isso que você for marcar, porque na verdade você vai ter uma conexão ou no máximo duas conexões aí ao servidor MySQL, ok? Então você pode definir aqui como um número de 20 conexões que será assumido, essa é a primeira opção. Você pode colocar aqui manualmente quantas conexões simultâneas você terá ao MySQL. Pode deixar esse número 15 aí, não tem problema nenhum, ok? Coloquei manual 15. O que acontece? O MySQL, nessa nova tela aí, nós temos que definir qual é a porta em que o MySQL será executado. Uma porta pode ser interpretada como realmente uma porta no seu computador. Se a maioria dos computadores, né, quando rodam o Windows, assim, vem com um firewall do Windows instalado, o firewall é responsável por barrar algumas conexões de fora para dentro do seu computador e de dentro para fora, ok? Então o firewall é uma muralha de fogo, como o nome sugere, que vai barrar essas conexões. O firewall geralmente ele protege várias portas. Então, a porta do MySQL, para que o MySQL seja executado, essa porta tem que estar liberada. Geralmente a porta padrão, a porta padrão do MySQL é a 3306. Então por isso que apareceu já esse número aí, ok? Você pode colocar uma outra porta qualquer se você quiser configurar no seu firewall. Por via das dúvidas, se você tiver um firewall configurado na sua máquina, marca essa opção aqui, ó,
adicionar uma exceção no firewall para essa porta. O que isso vai fazer? Vai abrir uma exceção na sua muralha de fogo, aí no seu firewall, para permitir a execução do MySQL. Ok? Então, para você não enfrentar problemas, marca isso aí, por favor. Ok? Essa outra opção, como aqui embaixo tem uma descrição, né? Esta opção força o servidor a se comportar mais como um banco de dados tradicional, ok? Então ele vai se comportar como se fosse um banco de dados normal funcionando. Pode deixar essa opção marcada aí, a recomendação do MySQL isso. Next, beleza? Qual conjunto de caracteres será usado na sua máquina? Geralmente, por nós utilizarmos caracteres acentuados e tudo mais, você pode deixar o padrão, conjunto de caracteres padrão, então o MySQL identifica qual é esse conjunto de caracteres. O conjunto de caracteres que permite cedilha, acentos, é o conjunto latim 1. Você pode ainda marcar essa segunda opção, que é o suporte ao conjunto de caracteres mais usado hoje, que é o UTF-8, que vai permitir que você tenha várias línguas aí suportadas no seu banco de dados. Por exemplo, você quer fazer um site e dentro do banco de dados você quer armazenar informações de tudo quanto é lugar do mundo, das línguas que os usuários vão usar. Então você tem que marcar essa opção, senão não vai funfar. Ok? Funfar é um novo verbo, né? Estamos aprendendo e vamos usá-lo muito ainda. Funcionar. Ok? Muito bem. Eu vou deixar padrão, ou tanto faz, colocar manualmente aqui. Se você quiser selecionar uma língua específica, você marca aqui também. Ok? No próprio site do MySQL você vai conseguir informações sobre cada língua aí, tranquilo? O latim 1, tanto faz deixar standard ou selecionar manualmente latim 1, para nós ele vai aceitar os caracteres acentuados e cedilha. Muito bom. Como nós estamos rodando o MySQL numa máquina Windows, o MySQL vai ser instalado como um serviço do Windows. Por que rodar um programa como um serviço? Quando a sua máquina iniciar, o MySQL já vai se iniciar também. Então, instalando o MySQL como um serviço, você consegue acessá-lo assim que você ligar a máquina, se o serviço também iniciar, se você não tirar essa configuração, ok? Então está aqui essa opção, ó, rodar o servidor MySQL automaticamente. Quando o Windows carregar, o servidor MySQL vai ser iniciado e você vai poder acessar o MySQL imediatamente, ok? Eu peço que você modifique aqui o nome, ó. Você vai colocar o nome do serviço para MySQL 5. Por quê? Para identificar que essa é a versão MySQL 5 que você está usando. Eventualmente, você pode querer aí instalar uma versão nova, MySQL 6, quando sair, ou você quer instalar uma versão antiga, MySQL 4, daí você pode colocar um nome do serviço diferente, para não dar conflito na hora de você instalar um servidor MySQL, ok? A instalação do MySQL 4 não vinha com essa opção. Então sempre o serviço era instalado com o nome MySQL. Aí se instalar um MySQL 5, por exemplo, ele dava pau se você colocasse o mesmo nome de serviço. Por isso, trouxe essa opção de renomear o serviço. Tranquilo? Essa opção de incluir o diretório bin no caminho do Windows é usada para quando você vai acessar via prompt do DOS o MySQL. Eu vou fazer isso na aula também, para nós aprendermos a usar o MySQL do nada mesmo, sem qualquer ferramenta gráfica, ok? Nós vamos no curso para melhor visualização somente, usar as ferramentas gráficas que eu pedi para você baixar, mas eu vou mostrar como que se faz isso no prompt do DOS também, como que se acessa, tranquilo? Então vou marcar essa caixa aqui, ó. Para que faz isso? Nós vamos poder acessar o diretório, acessar o MySQL de qualquer diretório que nós estivermos no DOS. Tranquilo? Beleza. Next. Coloca uma senha aí, ó. Essa senha vai ser a senha do usuário administrador do MySQL. Essa senha é importantíssima para você conseguir acessar o MySQL, hein, cara? O usuário do MySQL, o usuário administrador, é o usuário root, não é root. Ok? É root. Então, você pode acessar o MySQL com esse usuário administrador. Esse esquema de usuário nós vamos entender quando nós formos trabalhar com os comandos grant e revoke, que vão permitir que nós criemos alguns usuários e demos alguns privilégios para eles acessarem as tabelas ou retiremos alguns privilégios. Ok?
O que nós temos que fazer agora? Definir uma senha. Eu vou definir a minha senha aqui. Não conto qual é, não conto. Sempre, nem sob tortura. Tranquilo? E você vai colocar essa senha para o usuário root, usuário padrão do MySQL. Você tem essa opção aqui, ó. Se você quiser acessar o seu MySQL de uma outra máquina, marque essa opção, habilitar o acesso do usuário root de máquinas remotas. Você está numa outra máquina, você quer acessar o seu MySQL que está na sua máquina aí, ok? Então você consegue fazer isso de forma remota numa rede. Então você consegue marcando essa opção. Não precisa criar uma conta anônima, não vai servir para nada para nós isso, ok? Next, execute. Agora é a hora da verdade. Hora da verdade. Ele prepara a configuração, escreve e vai com vai. Beleza. Inicia o serviço, aplicou as configurações de segurança. Legal. Se deu pau na sua máquina, vai aparecer uma mensagem, você vai dar OK nela e vai tentar executar de novo sem fazer nada. Ele passa. Se ele não passar por algum motivo X, peço que você mande para a gente seu e-mail com o motivo de você não conseguir instalar o MySQL e nós iremos ajudá-lo a instalar e tentaremos aí entender o que está acontecendo na sua máquina e de macabro para nós conseguirmos dar uma solução para você, ok? Então, se você não conseguiu, manda para a gente o e-mail imediatamente para que nós possamos ajudá-lo, ok? Acabou. Configuramos o MySQL. Legal. Se você for observar como nós pedimos para o MySQL ser instalado como um serviço, vai aqui em iniciar, por favor. Ó. Iniciar, configurações, painel de controle. Aí você vai descer aqui ó, em ferramentas administrativas, serviços. Aqui nessa janelinha de serviço tem todos os serviços do Windows que estão rodando neste momento, estão marcados como iniciado, e você vai ver que agora tem um novo serviço aqui. MySQL 5 ele está iniciado, quer dizer que o MySQL já está funcionando aí na sua máquina, ok? Se você está tentando se conectar ao MySQL e não está conseguindo, está dando uma mensagem que não está dando para conectar, o que pode estar acontecendo? Pode ser que o MySQL esteja parado. O que você vai fazer? Vai clicar nele aqui e vai clicar no Play, que estará habilitado, ok? Eu vou pausar o serviço aqui, ó. Aí, então pode ser que ele esteja assim, ó, sem ou aquela palavrinha iniciada ali do lado. Esse é o status dele, não está rodando. Então você vai clicar no Play e vai fazer ele rodar, ok? Muito bem. Vou fechar aqui. Legal, vou fechar as ferramentas administrativas também. E agora nós vamos instalar aqui as ferramentas gráficas. Então, aquele outro instalador que você baixou, MySQL Workbench, dá 2 cliques nele, apareceu aí executar, ou talvez tenha executado direto, apareceu essa telinha aí. Meu Deus, cara, não acredito que ele fez isso. Muito bem. Dá 2 cliques nele aí, ó. Executar. Opa, vamos lá, executar. Legal. Talvez essa mensagem apareça que fala que o instalador requer o Framework.NET 3.5 ou talvez apareça o 2.0 nessa mensagem aí, ok? O que nós temos que fazer? Como as ferramentas gráficas do MySQL foram desenvolvidas com o framework, com a plataforma .NET da Microsoft, que utiliza o Framework.NET, então nós temos que instalar esse framework na máquina para rodar esses programas das aplicações gráficas do MySQL. Então, pode dar OK aí. Vamos fazer o procedimento para baixar esse framework e instalá-lo, ok? Então, abre o Internet Explorer ou qualquer browser que você utilize. Acesse um site bem conhecido aí, www.google.com.br. Você vai colocar aí, ó, download framework.net 3.5, ok? Dá Enter, vai aparecer esse link aqui embaixo, ó, download details.net framework 3.5, clica nele, clica em download, beleza. Vai abrir essa caixa de diálogo, clica em salvar e salva aí na sua máquina. Eu já salvei aqui anteriormente na minha pasta meus documentos. Ok? Então você pode salvar na sua máquina e também clique em salvar e aguarde o download, por favor. Vou cancelar. Legal.
Fechei. Vou instalar. Então vou abrir aqui a minha pasta onde eu salvei o framework.NET 3.5. Você faça o mesmo aí após a conclusão do download. Dá 2 cliques nele, executar e vamos lá. Coisa linda, coisa maravilhosa. Isso poderá demorar 1 ou 2 minutos. Interessante a precisão, né? Gostoso, legal. Vamos lá. Estou cronometrando. Ah, bom. Até que vai rapidinho, né? Até que não demora assim uma eternidade, né? Um minuto de silêncio. Cansando, né? Legal. Acho que agora vai. Coisa linda, hein? Eu li e aceito. Eu acho melhor ler, então, né? Termos de licença para suplemento de software Microsoft para sistema operacional. Olha, eu acho que é mais ou menos assim. Se eu não concordar, não vai rolar, né? Então, vamos ver. O que acontece? Que é um princípio do .NET Framework 3.5. Ele ainda vai demorar um pouquinho para a gente instalar, hein? Eu não quero enviar as minhas informações sobre minhas experiências, não estou afim. Vou instalar, se você quiser, você faça aí envie essas informações, marca essa caixa sem problema nenhum, ok? O que acontece agora? Você vai ter que aguardar um pouquinho mais, porque ele ainda vai baixar os 73 megabytes do framework .NET 3.5 e depois ele vai instalar, ok? Então, alguns minutos depois, após algumas idas e vindas do download, começa a instalação. Após concluir o download, começa a instalação do framework.NET 3.5 e vamos aguardar aí mais um momento, alguns minutos, para nós instalarmos, enfim, as ferramentas gráficas que utilizaremos durante o nosso curso com o MySQL, ok? Esse mesmo processo que nós estamos fazendo para instalação, configuração do MySQL, tudo passo a passo, nós iremos fazer com o Postgre. Depois que nós formos na segunda parte do curso, segunda metade, trabalharmos com o PostgreSQL, ok? Então, muito bem. Muito tranquilo, é só aguardar um momento. Vamos transferir a sua ligação para 35 atendentes diferentes e depois você vai ser atendido. Vamos fazer aí alguns minutos de silêncio. Você pode ir lá tomar um café, certo? Se quiser tomar um café, uma coca. Não estou fazendo propaganda Coca-Cola não, tá? Uma coca pode ser uma coca, mas não necessariamente da Coca-Cola. Um refrigerante de cola, entendi. Tem que falar assim. Pode tomar também um Guaraná, refrigerante de Guaraná. E o download terminou com indas e vindas e o progresso da instalação tá difícil também, né? Muito bem. Vamos aguardar mais um momento. É isso aí. O processo aqui nos nossos cursos do Videoaula Fácil serão sempre esses de passo a passo, acompanhar detalhes da instalação, da configuração, tudo. Porque é necessário, essa é uma dificuldade que muitos alunos enfrentam. Todas as vezes que nós vamos aprender algo, parece que ficam faltando detalhes, e esses detalhes acabam nos confundindo, essa falta de detalhes acaba nos confundindo, e é isso que nós não queremos no Videoaula Fácil, queremos acompanhar desde o início todo o processo e compartilhar isso com você, para que você possa realmente aprender e não ser confundido e conseguir desenvolver as atividades e ter uma palavra-chave para nós que é a autonomia. Aqui no Videoaula Fácil você conhece o slogan, a tecnologia não é nova, mas a linguagem e a metodologia são. Nessa metodologia nossa por projetos, é bem interessante para você praticar tudo isso que você está aprendendo e ainda irá aprender, ok? Tá com cara de que está terminando a instalação, hein?
Poderia colocar assim, ó, aguarde 15 minutos. Muito bem. Será que chove hoje? Não sei, né? Ah, que beleza! Foi instalado com êxito. Pode clicar em sair. Agora nós vamos para o teste. Ah, detalhes tão pequenos de nós dois. Vamos reiniciar a máquina para o .NET Framework conseguir funcionar perfeitamente, ok? Então, nos encontramos daqui a pouco, após reiniciarmos a máquina. Reinicia agora. Vou até fechar aqui para ajudar ele a reiniciar mais rápido. Ok, daqui a pouco voltamos com a nossa máquina reiniciada, hein? Já com a nossa máquina reiniciada, vamos instalar então o MySQL Workbench. Então dá 2 cliques nele aí, ó. Vai aparecer essa telinha se você estiver usando o Windows XP. Executar. A instalação é bem complexa, hein? Então é Next. Instalação completa, Next. Install. Só aguardar. O MySQL Workbench, ele é uma junção de várias ferramentas que existiam na versão anterior do MySQL. Assim que saiu a versão 5, eles lançaram algumas ferramentas que ajudavam a executar comandos SQL, a fazer um backup, e agora eles juntaram tudo isso nesse MySQL Workbench, ok? Então, pode deixar essa caixinha marcada, ó, para executar o MySQL Workbench agora e clicar em Finish. Legal. Vamos aguardar esse carregamento da ferramenta. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, esse é o MySQL Workbench. Você deve estar utilizando uma resolução maior do que a minha. E então, se você estiver executando a sua máquina, você vai ver que ele tem umas janelas aí do lado. Então, podem aparecer algumas novas ferramentas. Nós, inicialmente, não iremos utilizar agora. Mas nós vamos utilizá-lo depois para nós termos uma ferramenta um pouquinho melhor do que o prompt do DOS para executarmos os nossos comandos, ok? Então pode minimizar aí, ó. Minimiza o MySQL Workbench. Caso você precise acessá-lo quando você iniciar a sua máquina, você vai vir aqui em iniciar, programas, MySQL Workbench, ok? Então, nós vamos acessar agora o MySQL, já que nós fizemos a instalação dele, fizemos a configuração do MySQL e também instalamos as ferramentas gráficas. As ferramentas gráficas, na verdade, não são necessárias, porque nós conseguimos acessar o MySQL por meio do prompt de comando. Então, dentro do sistema operacional, se é Linux, se é Windows, você consegue acessar o serviço do MySQL por meio de prompt de comando. Aqui no Windows nós usamos o prompt do DOS para poder fazer esse acesso, ok? Então, como o MySQL já está rodando na nossa máquina, porque aqui no Windows ele foi instalado como um serviço, ele já está rodando, como eu mostrei anteriormente na aula, então nós conseguimos acessar por meio do prompt de comando e fazer qualquer coisa aí no nosso MySQL, ok? O MySQL, para que ele serve? Ele serve para que nós consigamos executar comandos SQL, consigamos visualizar todos os bancos de dados criados nesse servidor, nesse SGBD, e que nós consigamos também manipular cada banco de dados, ok? Então, o MySQL ele não é um banco de dados. O MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados. Assim como o Access, assim como o Postgre, assim como o Oracle, SQL Server, Firebird e entre outros. Qual que é a diferença de um banco de dados para um sistema gerenciador de banco de dados? Um banco de dados é apenas um repositório que contém tabelas, se for banco de dados relacional, e esse repositório ele pode ser acessado por meio de um sistema gerenciador de banco de dados. Então, o SGBD ele dá acesso ao banco de dados. Um SGBD ele pode gerenciar
inúmeros bancos de dados. Depende da capacidade da máquina, ok? E também da capacidade do SGBD. Então, nós podemos ter, dentro do nosso MySQL, vários bancos de dados criados, ok? Então, vamos lá, prompt programas, iniciar programas, vamos acessar o prompt de comando. Então, acessórios, se você estiver no Windows XP, prompt de comando, ok? Esse é um caminho, você vir aqui pelo menu iniciar. Se você não está habituado com o prompt de comando, um outro caminho é este, ó, eu acho mais fácil. Iniciar, executar, e você vai escrever CMD, que é a abreviação de command, e vai dar um Enter, ok? Como nós pedimos na configuração do MySQL para incluir o diretório bin do MySQL no caminho do Windows, então, qualquer lugar do prompt do DOS que nós digitarmos MySQL, nós vamos nos conectar ao serviço do MySQL, ao servidor MySQL que está rodando na nossa máquina, ok? Quando nós vamos nos conectar ao MySQL, assim como quando, por exemplo, você abre a sua máquina, ou quando você abre o MSN, ou você vai fazer um login no seu e-mail, por exemplo, você tem que fornecer com qual usuário que você está conectando, porque esse usuário ele vai ter certos privilégios. Então, o SGBD MySQL, como os outros SGBDs, eles permitem que nós criemos vários usuários. Para que isso? Para aumentar a segurança, porque para um determinado usuário eu posso dar apenas a permissão para ele visualizar os dados, para outro eu vou permitir ele manipular, alterando, inserindo e excluindo, ok? Então, para isso, na primeira vez que nós vamos nos conectar ao MySQL, nós temos que fornecer qual é o usuário. E assim, todas as vezes que nós conectarmos, nós podemos fornecer os outros usuários. Na primeira vez tem que ser o usuário administrador, que é o nosso root, ok? Então, como que você vai fazer isso? Você vai digitar MySQL, vai dar um espacinho, -u. O que é -u? -u de user. Qual é o usuário com o qual você vai se conectar neste momento? Então, eu vou me conectar com o usuário root, ok? Depois você vai colocar -p. P de quê? P de password, ok? Então, senha. Então, você fornece o usuário root e fornece a senha. A senha você vai colocar aquela que você colocou lá na instalação do MySQL. Eu coloquei, agora todo mundo descobriu minha senha, né? Não vai aparecer com asterisco, né, cara? É lógico. Então, aqui no prompt, então a minha senha é Guarino. Faz sentido, né? Meu sobrenome é esse, mas essa não é a senha do meu e-mail, viu? Então, fique tranquilo. Nem tente acessar. Então, vamos lá. Vou dar um Enter aqui. Ah, ele viajou. Ferrou. Vai dar um espacinho. Você vai colocar -u. O que é o U? U é de user. Então você vai fornecer agora qual é o usuário com o qual você vai se conectar ao MySQL. Então você vai colocar o usuário padrão, ok? O usuário administrador, que é o único que nós temos neste momento, ok? Então, root, -u, root. Depois você vai colocar a senha desse usuário, aquela senha que você colocou lá na instalação do MySQL, ok? Então, -p, P de password, então você vai fornecer a senha do usuário root. Duas opções, ou você fornece a senha, aí você vai conhecer a minha senha agora, isso não é legal não, hein? Ok? Então você vai se conectar dando Enter. Então, sem espaço, por quê? Para o MySQL interpretar que aquilo ali é a senha. Então, ele entende que -p, você vai fornecer a senha, sem dar espaço, você coloca a sua senha, a minha, todo mundo sabe agora, é Guarino. Pô, não devia revelar isso não, hein? Muito bem. Deu Enter, então você se conectou ao MySQL. Então, você tem aqui o prompt do MySQL. Todos os comandos SQL você pode executar aqui dentro, você não precisa de nenhuma ferramenta gráfica, ok? Então você pode executar tudo pelo prompt do DOS. Por que é legal saber disso? Porque você pode se deparar com uma situação em que você tem que fazer um reparo
em algum servidor MySQL, você não tem nenhuma ferramenta gráfica, precisa ser alguma coisa rápida que você tem que fazer, então você não vai conseguir acessar por uma ferramenta, vai dar tempo de instalar, então você acessa via prompt, ok? Então se você tiver uma ferramenta, melhor pela ferramenta, um negócio um pouquinho melhor visualmente, mas vai oferecer os mesmos recursos, ok? Muito bem, outra opção para você se conectar, para que ninguém veja a sua senha, eu vou sair, ó. Quando você quiser sair do MySQL, você vai escrever exit, sair. Beleza, ele ainda dá um bye ali para você, que coisa linda, coisa meiga, não? Muito bem, então se você quiser se conectar sem mostrar a sua senha, traço MySQL, traço o nome do usuário, traço P, dá um Enter, ele vai pedir a sua senha, você fornece a sua senha corretamente, por favor, e aí você se conecta ao MySQL, ok? Observe que toda vez que você vai se conectar a um servidor de banco de dados, você precisa fornecer qual é o usuário e qual é a senha, da mesma forma quando você vai se conectar a qualquer tipo de serviço que tenha uma certa segurança. Por exemplo, você vai se conectar na sua máquina, você precisa fornecer usuário e senha, vai conectar no MSN, no Skype, em Orkut, Twitter, qualquer coisa, qualquer site que tenha um perfil seu ali, um perfil pessoal, você vai precisar fornecer usuário e senha. Da mesma forma, você só consegue fazer alguma coisa dentro do MySQL após se conectar. Então, o primeiro passo é conectar-se ao sistema gerenciador de banco de dados MySQL com um usuário e uma senha e realizar ali as tarefas que você tem, criar tabelas e tudo mais, ok? Que nós vamos passar a ver a partir de agora. Então, tudo aquilo que a gente fez no Access, agora a gente vai fazer via codigão, ok? Isso é legal pra caramba, hein? Muito louco isso, vai ser divertido, você vai gostar. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui no MySQL, eu vou mostrar só um comandinho aqui no prompt, depois a gente sai do prompt e vai lá para o MySQL Workbench, ok? Primeiro comando é esse aqui, ó. Show databases. O que o show databases faz? Ele mostra, show, databases, todos os bancos de dados que foram criados até o momento. Sempre que você executar um comando do MySQL aqui no prompt, você coloca ponto e vírgula, ok? Então eu vou mostrar alguns comandinhos aqui, só para que você aprenda a executar os comandos no prompt, caso você não tenha uma ferramenta gráfica, ok? Depois a gente vai para o Workbench. Então, show database, deu ponto e vírgula para finalizar o comando, dá Enter, então ele mostra. Esses 3 bancos de dados, eles foram criados logo na instalação do MySQL, então eles são criados por padrão. Existe um banco chamado Information Schema. O que esse banco tem? Ele tem todas as informações das tabelas que já foram criadas, dos usuários que foram criados. Tudo que você vai criando no MySQL fica armazenado dentro desse banco de dados que serve como um dicionário de dados. Todas as tabelas, todos os campos, todas as chaves primárias, chaves estrangeiras, tudo que você cria no MySQL fica documentado nesse banco de dados, ok? O banco de dados MySQL também contém informações de configuração do SGBD MySQL, ok? E o banco teste é um banco de teste. Então você pode abrir o banco teste e vai ver que não tem nada dentro dele, como nós vamos fazer agora. Como que eu seleciono um banco de dados? Então, primeira tarefa para você conseguir fazer alguma coisa, criar uma tabela, alterar um campo, qualquer coisa, no MySQL, primeiro você precisa se conectar, isso vai acontecer em qualquer SGBD também. Depois você precisa selecionar qual é o banco de dados que você quer, ok? Qual aquele que você quer usar neste momento. Então, para selecionar um banco de dados, você vai escrever use, eu quero usar o banco de dados chamado teste. Vou dar um ponto e vírgula. Beleza, ele escreveu database alterado, banco de dados alterado. Quer dizer que nós acabamos de selecionar o banco de dados teste para uso, ok? O banco de dados teste não tem nada dentro dele, não tem nenhuma tabela. Como que eu sei disso? Eu sei porque eu já sabia antes, né? Mas como que nós vamos saber isso e provar agora, ok? Assim como nós temos o comando show databases, que mostra todos os bancos de dados criados até o momento no MySQL,
Assim que nós entramos num banco de dados com o comando use, nós podemos visualizar todas as tabelas que foram criadas dentro deste banco de dados, como show tables, ponto e vírgula. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, dá um enter. Conjunto vazio, ok? Empty set. Então não tem nada, nenhuma tabela dentro do nosso banco de dados teste. E se eu quiser selecionar um outro banco de dados, por exemplo, vou dar um use MySQL aqui, ó. Estou mudando o banco de dados, então ele falou que o banco foi alterado. Agora estou usando o banco de dados chamado MySQL. Se eu der um show tables, vamos ver o que tem dentro dele. Tem ali algumas tabelas que são usadas para configurações do MySQL, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Aliás, tem uma tabelinha aqui, olha que legal. Essa tabela user, dentro do banco de dados MySQL, contém os usuários que são criados durante a execução do MySQL. Então, nós vamos criar no curso usuários, vamos criar tabelas, vamos criar banco de dados, e aí nós conseguiremos acessar tudo isso que nós criarmos aí por meio ou do prompt ou do MySQL Workbench, ok? Então, muito bem, se eu quiser sair do MySQL, agora eu vou sair daqui, vou lá para o meu MySQL Workbench para nós passarmos a utilizar uma ferramenta um pouquinho melhor visualmente somente. Então, ó, exit, ele deu um bye. Se eu quero sair do DOS, eu escrevo exit também, eu fecho o xizinho ali, vai dar na mesma. Ok? Voltando aqui então ao nosso MySQL Workbench, meu mouse ele tá meio, opa, ficou nervoso. Aí voltou o mouse. Nós vamos usar essa nossa tela inicial, ela tem uma opção aqui, ó, Open Connection para iniciar esse query. Query é de consulta, a gente costuma ver query dentro da área de banco de dados como consulta ou comando. Então nós vamos começar a escrever os nossos comandos aí, vamos abrir uma conexão. Assim como nós nos conectamos ao MySQL pelo prompt, agora nós vamos nos conectar usando a ferramenta gráfica aqui, que não vai mudar quase nada, hein? Então olha só, vou dar um Open Connection. Ele mostra qual é o método de conexão, então ele está usando o protocolo TCP/IP, que é usado para conexão de rede da maioria das redes, inclusive a internet. Então você consegue aliás, acessar não só a sua máquina, mas você consegue acessar qualquer outra máquina que lhe permita o acesso. Então, aqui na nossa conexão, nós podemos fornecer, se eu quero me conectar ao MySQL que está instalado na minha máquina, eu vou escrever esse endereço de IP 127.0.0.1. Por que esse IP? Esse IP ele é um IP definido, que define que eu quero me conectar à minha máquina. Então toda máquina local usa por padrão esse endereço IP 127.0.0.1. Se você não quiser escrever o endereço IP, você fala, pô, esse negócio de IP eu não manjo não. Então você pode escrever localhost, ok? Quer dizer que você vai se conectar ao servidor que está instalado na sua máquina local. Se você quiser se conectar a uma outra máquina, você vai fornecer ou o nome dessa máquina, por exemplo, um amigo seu instalou uma MySQL na máquina dele e você quer se conectar até nessa máquina. Você vai colocar o nome da máquina dele, amigo, por exemplo, se for esse o nome. Ou você vai fornecer o IP 200.132.14.32, um IP fictício aqui, ok? Então você vai fornecer esse IP dele. Você vai conseguir acessar? Vai, se a rede permitir. Por quê? Ele pode ter bloqueado lá a porta 3306. Se ele bloqueou, lá no firewall da máquina dele, ele vai ter que habilitar essa porta para que você consiga acessar. Pode acontecer também de existir algum outro problema no meio da rede, dependendo da estrutura de rede que você está usando, que pode bloquear, ok? Mas, em princípio, você consegue acessar a máquina dele. Então, vou colocar aqui, ó, localhost. Qual o usuário que eu vou usar para me conectar ao MySQL? Usuário root, ok?
Eu quero armazenar a minha senha. Então, quando você quiser digitar a sua senha aqui no MySQL Workbench, você vai clicar aqui, ó. Beleza? Store in Vault. E você vai fornecer sua senha. Ah, todo mundo já sabe a minha senha. Gostei não, hein? Deu ok? Beleza. Fez isso, você vai clicar em OK. Aguarde um momento, estamos processando sua informação. Olha que legal. O MySQL Workbench, ele abre aqui na esquerda todos os bancos de dados disponíveis. Você vai falar, ah, mas está mentindo para mim, porque cadê o MySQL Information Schema? Então, como esses bancos de dados são bancos de dados que o MySQL usa para suas próprias configurações, o MySQL Workbench não mostra. Tá vendo que o prompt, ele é aquele cara primata mesmo, ele mostra tudo, então você consegue acesso total, ok? Mas você pode burlar isso também, né, cara? Você pode dar um use aqui e vamos ver se o MySQL Workbench pode até funcionar, né? Ah, você fala, não, eu quero meter a mão lá nos bancos de dados. Pode ir no prompt, faz o que você quiser, fica à vontade, ok? Mas nosso foco não é destruir, nosso foco é usar, ok? Então, para com essa mente psicopata, por favor. Vamos lá. Como que você vai executar os comandos aqui, ó? Então, você tem agora esse painelzinho bonitinho, SQL Query. Dentro desse painel você pode escrever vários comandos aí. Isso aqui não é comando nenhum não, tá? Ok? E quando você quiser executar, você vai... Vou colocar aqui, por exemplo, ó, vou dar um use... Aliás, não dá use nada, vou dar um show databases. Ok? Vou colocar um ponto e vírgula para separar os comandos. Quando eu quiser executar, eu posso usar aqui, ó, mudar, aliás, essa ferramentinha, ela vai mudar pro modo de autoconfirmação do comando. Nós vamos ver essa autoconfirmação quando nós estivermos usando os comandos para inserir registro, alterar registro, deletar registro, ok? Você pode executar o comando usando Ctrl Enter. Beleza. Então observe aí que ele mostra os bancos de dados. Ele só não mostra aqui nesse Object Browser, mas os bancos de dados estão lá. Fica tranquilo, fique em paz, ok? Então, Show Database, ele vai mostrar todos os bancos de dados cadastrados aí, vamos dizer assim, todos que foram criados no MySQL. Se eu quiser usar um determinado banco de dados, eu posso escrever use no nome dele, ok? Beleza? Dei Ctrl Enter e ele vai sempre fazer isso aqui, ó. Ele vai mostrar para nós qual ação foi executada e quantas linhas foram afetadas, quantos registros. Como a gente não está mexendo em nenhuma tabela, não está inserindo, não está alterando, não está excluindo, então ele não alterou nenhum registro, não afetou nenhum registro, ok? Esse comando realmente não afeta nada, só seleciona o banco de dados que está sendo usado a partir de agora, ok? Muito bem, vamos começar então a trazer tudo aquilo que nós criamos dentro do Access, que você acompanhou aí na aula. Vamos trazer aquilo aqui para dentro do MySQL, ok? Então nós vamos fazer agora a criação do banco de dados, vamos criar todas as tabelas, vamos entender sobre os tipos de dados do MySQL e aí nós vamos avançando, tranquilo? Vamos lá então.